Ei! Você se lembra da minha voz? Continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença! É que para eles existe shampoo Colorama. Colorama torna os cabelos leves, macios, brilhantes. Colorama é apresentado em 4 tamanhos, 8 fórmulas diferentes e uma para cada tipo de cabelo. E para mais beleza, creme Rinse Colorama. Quando os cabelos são lindos, tudo é lindo numa mulher. Colorama. É? Isso aí, nós vamos abrir agora uma rodada de perguntas, mas nós vamos começar com um quiz. Eu quero ver quem é que está ligado. Vamos lá, nossa primeira pergunta. Qual cantor gospel participou da última novela das 9, Amor à Vida, em uma ceninha lá na novela? Kleber Lucas, Davi Sasser, André Valadão ou Lincoln Baena? Tava disfarçado. Quem sabe a resposta? Aí o Brito. Kleber Lucas. Kleber, vamos pro Brito. O Brito sempre ligado no mundo gospel, na novela, no vermelho. Ganhou um CD o CD de quem? Do Kleber Lucas? Do Lincoln? De quem? É que eu dei errado. Ah, deu errado. Essa Renatete que me arranjaram aqui, ó. Lá em todo assistente de palco é a Renatete. Essa é a Renatete. Então, Kleber Lucas, ele participou da novela, de uma cena de Réveillon na novela, e foi uma polêmica, né? Muita gente achou interessante como um meio de evangelizar, né, na do Globo, levar a palavra de Deus. Ele cantou aquela música Eu Te Agradeço, Deus, do CD de 2005, Casa de Davi, Casa de Oração. E por outro lado, muitas outras pessoas acabaram achando que foi ali, o cara foi vendido, porque era uma cena que satirizava até o meio evangélico, com pessoas meio alucinadas num momento de culto. Então, nós vamos conversar sobre isso. Se alguém quiser saber aqui a opinião, nós temos o Vlad, ele toca numa banda que não é, ele tem um ministério dele na igreja, mas ele toca numa carreira profissional. Nosso amigo Lincoln, amigo do Kleber Lucas, Davi Sasser, André Valadão, também tem CDs gravados,
como seria aí se recebesse um convite desse? Vocês vão fazer as perguntas, eu só estou lançando as ideias. A Leila aqui com o Ministério Essência de Deus, louvor, adoração, os 10 anos aqui é 10 anos do Ministério, não é 10 anos da Leila. E aqui o pessoal do Pragode. Então quem tem pergunta aí para fazer? E agora é o momento do... Ninguém? Vamos lá, gente. Quem aqui é do Ministério de Louvor ou participa de Ministério de Música na igreja? Levanta a mão. Pronto, essas pessoas vão ter a obrigação de perguntar alguma coisa. E aí, vamos lá. Alguma pergunta aqui? Aqui. Boa noite. Eu tenho uma dúvida e vale aos três. Hoje, louvar a Deus, servir a Deus nesse ministério, sabemos que é uma grande responsabilidade. Como vocês encaram no dia a dia alguém parar vocês, alguém que não professa a fé em Cristo, e questionar sobre a música, o louvor sem fins lucrativos? Como vocês se posicionam? Qual o conceito de vocês em relação a esse assunto? Começa primeiro as damas. Nós sabemos que hoje, pensando em fins lucrativos, se é um profissional, né, que depende disso e trabalha disso, independente se ele é da igreja ou não, ele tem que receber pelo trabalho que ele desenvolve. Acho que isso é inquestionável. Agora, no meu caso, quando me questionam, na minha posição, aquilo que eu faço como eu estivesse devolvendo para Deus. Então, no meu caso, eu sou 100% hoje, tudo que é referente à música é ministério, é igreja. Então, eu não critico aquele que vive disso. No meu caso, eu acredito que assim, é uma devoção, é aquilo que você está devolvendo para Deus. Se alguém me pergunta que não tem feito, tem que se fazer sim, independente de você ser um profissional da música ou não. Acho que essa é a pergunta que você tá, assim, não sei se eu estou te respondendo correto, mas para mim assim, eu acho que você tem que devolver aquilo que Deus te deu. No caso, se é o teu talento, seja ele com ou sem fins lucrativos, a ele seja o louvor, a ele seja todo o talento que você tem. Eu fiquei um pouco com dúvida ainda em relação à pergunta, velho. Eu não entendi muito bem. Entendi com relação a sem fins lucrativos, a questão da música. Não, eu acho legal. Acho que eu com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, eu acho que tudo bem. Depende de você, do que você decide. Eu não sei se você coloca que isso é errado, se a gente acha que é certo ou não. Eu fiquei um pouco com dúvida mesmo. Não foi nem questão sobre certo e errado. Assim, como vocês reagem, né? Porque é um assunto delicado de se trabalhar, né? A gente sabe que muitas pessoas, assim, eles estão com um preconceito. Então, como vocês procuram trabalhar o assunto, como vocês reagem? Você reagem a que pergunta especificamente? A questão sobre o louvor, ele ter fim lucrativo ou não. Como vocês levam o assunto? Em relação a um artista que cobra para ir a uma igreja e essas coisas, né? Eu não trabalho dentro, eu sou músico, mas eu não trabalho dentro desse nicho de mercado que é o mercado gospel, né? Mas eu vejo com muita naturalidade, né? Um profissional que trabalha, que está fazendo o seu trabalho mesmo, e ele estabeleça um valor, né? Que é o valor até que a questão tanto do custo dele, de ida, quanto o custo de tempo mesmo, que é o tempo de trabalho dele, né? Eu não vejo de forma negativa, não. Eu acho que isso depende da pessoa, deve estabelecer, eu acho que é correto. Eu acho que tem uma polêmica muito grande hoje com relação a valores que as pessoas julgam fora do comum, né? Para que seria alguém que teoricamente está dizendo que está indo fazer o trabalho de Deus, né? E eu acho que nesse ponto, né, aí é um ponto específico que deveria abrir uma discussão aqui, né, de que valor é ou não é algo aceitável. Mas com relação à pessoa ter um valor de, que eu falo abertamente, valor de cachê e tudo,
eu acho que é justo, né? Que a pessoa sabe quanto custa o seu tempo de trabalho, quanto custa, né, todo o trabalho intelectual que ele teve, né? Porque é uma técnica também, é uma arte, e ele cobrar isso. Não vejo de forma errada. Eu, assim, primeiro acho que o crente, ele me perdoe a franqueza, eu acho que nós somos um pouco hipócritas, né? A gente é muito cheio de milindres com algumas questões que na verdade a gente deveria até vir a página, né? Primeiro, se o cara está trabalhando, ele sobrevive disso, ele se dedica para isso, ele respira isso, ele estuda isso, então ele tem que ser digno para ele receber. Ponto. Se ele recebe cachê alto, a culpa é da igreja. É a igreja que está pagando. Então, sim, o combinado não é caro. Combinado o quê? É R$1? É R$1. Todo mundo aceitou? Quem pode questionar isso? Acho que a gente é meio dodóizinho com algumas questões, né? É igual com relação ao que ele falou aqui da Globo. Todo mundo fala um monte de Globo, mas todo mundo assiste o Globo, então para de falar de Globo, né? Todo mundo fala de novela, eu assisto novela, Brito assiste novela, todo mundo assiste novela. Agora, fazer disso algo soberano na sua vida é uma outra questão, né? A partir do momento que eu me torno escravo de determinada coisa, esse é o problema, né? Então, assim, se a gente parar e entender o que é o cristianismo, acho que algumas coisinhas bobinhas a gente pularia a página, né? A gente não perderia tempo com isso. Cobrou, teve que. Alguém pagou? Se pagou, combinou. Não foi caro, então é isso. Bom, ele se dedicou, ele estudou. Quanto custa a corda do violão? Quanto custa o violão? Quanto custa o equipamento para usar no violão? Que tipo de equipamento? Isso tem preço, isso tem custo. Isso tem um custo, alguém precisa pagar. Pagar como? Né? A gente vê hoje que existem meios de sobreviver da música. A gente sabe disso. Mas para sobreviver da música, existe um investimento. De onde vem o investimento? Do nada? Doação? Se fosse assim, então missionário também não receberia, pastor também não receberia, porque está todo mundo vivendo da obra. É lógico que você vai colocar um pastor aqui, vão tirar o pastor Pedro, vão colocar um pastor agora que ganha R$200 mil. Quem aceitou os R$200 mil? Foi a igreja? Está combinado? Está acordado? Quem sou eu para questionar o valor que recebe o pastor de uma igreja? Assim é o músico. Eu penso dessa forma. Alguém aqui tem alguma consideração? Acho que falando pelo grupo a gente concorda com o Lincoln, né? O músico, se ele estudou, ele quer isso para a vida dele, isso acaba sendo uma profissão. É uma profissão, a gente é remunerado, né? Então a gente concorda que o músico tem que receber. Dizer que vocês têm exigência de camarim, né? Toalhas brancas, 5 tipos de fruta, água com gás. Mas isso existe também, porque existe também em contrapartida o artista gospel que faz exigência de camarim. Eu trabalhei aqui, você tem alguma consideração sobre isso? Mas é que eu estou falando. Se ele exige, é porque tem algum outro louco na outra ponta que tem as exigências desse louco. Então, a partir do momento que ninguém der muito ouvidos ou colocar um limite, a coisa muda de figura, né? Por que você paga hoje 30, 40 mil reais? Porque ninguém paga. Isso aí, mais perguntas? Seguindo aqui. Pelo que eu entendi a pergunta, ela quis dizer com relação a músicos gospels que toca em uma outra igreja. Então, normalmente, ou o músico recebe uma oferta ou é acordado o valor para o músico tocar fora, né? Eu concordo. Agora, do ponto de vista de vocês, o músico da casa, né? O músico que é membro, o músico que é voluntário dentro de uma igreja como qualquer um outro membro, cabe a ele receber salário?
Se eu fosse o pastor de uma igreja, se eu fosse o pastor, não sou pastor, se eu fosse o pastor, eu investiria no músico da igreja. A partir do momento que você... Porque qual o problema do voluntário? Você pode ter ele agora, mas você não pode ter daqui a 10 minutos. E você pode exigir que ele esteja aqui, porque, de certa forma, ele é um voluntário. Então você está sujeito a uma série de coisas. Agora, existem igrejas que não têm condições de ter uma equipe full-time na igreja. Eu acho que para o andamento da igreja, para se pensar no culto, para estar mais próximo do pastor, porque é muito bacana quando você vê a mensagem linkada com... Porque o culto, ele é formado de quê? Louvor e mensagem. Aí você tem uma série de outras coisas que você vai enxertando no meio da programação. Os avisos, o coral, o quarteto, que hoje em dia nem tem mais tanto isso, né? Mas você tem outro que você vai enxertando. Mas o cerne do culto em si, ele é baseado em cima da mensagem e da música. Conta-se a história até que uma igreja, aquele cântico que a gente canta bastante, eu vou lembrar dela, que esse pastor, ele percebeu que a música na igreja estava se tornando um papel até maior do que a palavra. A preocupação com a música em si estava um negócio assim tão exagerado que o foco do culto era para a música. O que o pastor fez? Durante um ano, ele tirou a música do culto e não tinha música no culto. A igreja cresceu tanto quanto com música. Então, se eu fosse o pastor, eu gostaria muito de ter uma equipe full-time que pudesse pensar comigo de como ter o melhor culto da minha região para atender a todas as classes. Porque hoje a gente fica muito preocupado em tocar A ou B e a gente se esquece que a igreja não é só A, B. A igreja é A, B, C, D, a igreja é de velhos, é de jovens, e às vezes o voluntário ele não está muito afim de atender a todas as classes. Isso é normal dentro da igreja. Às vezes a gente quer ver a banda de jovem cantando só o quê? Hilson. Mas ele se esquece que a igreja tem o quê? Tem hino. A gente vê o departamento infantil querendo cantar só o quê? Música, mas esquece que tem o quê? Tem junior. Então, se uma igreja tivesse a oportunidade de tratar o músico de uma forma melhor e dar a ele a condição financeira de manter a família dele e ele pensar única e exclusivamente do reino, eu acho que seria muito melhor. E não vejo problema nenhum em a igreja subsidiar algumas coisas do músico voluntário da igreja. Eu pergunto para você, procure saber de algum pastor se o pastor perguntou se o contrabaixista tinha corda para tocar na igreja, se o baterista tinha baqueta para tocar na igreja. A gente se esquece disso. A gente fica tão preocupado, dar ou não dar o dinheiro para ele, se esquece de perguntar se ele tem dinheiro para vir para a igreja. Então acho que é o inverso, né? Como que nós estamos tratando os músicos da igreja? Muito mais saudável do que se preocupar em dar ou não oferta para ele, né? É isso, se você trata ele bem, você vai saber se ele precisa da oferta para colocar um pão dentro de casa, né? Queria apenas destacar uma coisa, a questão do voluntariado, que é uma coisa que a gente vive muito no ministério. Na minha igreja hoje nós temos 4 equipes de músicos, levitas, louvor e tal. Nós temos uma média de 60 a 80 pessoas envolvidas hoje no Ministério de Louvor, que nenhum é remunerado. É um trabalho totalmente voluntário, onde é lógico que o trabalho voluntário ele tem uma coisa que vai além da questão de ser músico, é entender o papel do que ele está fazendo dentro da igreja. Quando ele entende isso, ele assume um compromisso. Ele hoje, graças a Deus, lá no nosso ministério, nós temos hoje obreiros dentro do Ministério de Música, que são pastores, presbíteros, diáconos, jovens comprometidos com o reino. No caso da nossa igreja não tem ainda condições de remunerar pessoas para isso, que é o que o Lincoln destacou. Se a igreja tem condições, perfeito. Mas lembre-se que o voluntário, o fazer, o se doar,
está além de você ser remunerado ou não. Né? A gente percebe, eu tive a experiência de estar no primeiro congresso da Batista da Lagoinha, onde foi falado muito sobre isso, como a igreja começou. Né? O primeiro grupo de louvor deles eu achei fantástico, que eram músicos estruturados, hoje a maior parte dos músicos são remunerados lá, e quando se começou, eles começaram a observar aqueles que, independente de estar recebendo ou não, eram dedicados, eram pessoas que largavam tudo para estar ali, para servir, para se doar, e, lógico, consequentemente receberam todo o apoio ministerial, uma igreja com a estrutura que tem. Então, o voluntário é isso, você entender o seu papel. Tem sim problemas? Com certeza tem no voluntariado, às vezes você precisa das pessoas, né? Do não voluntário também, né? Enfim, mas é importante essa questão do voluntário, o músico, ele entender também o papel dele dentro da igreja. Acho que isso essa é fundamental. Gostoso esse queijinho, né, filho? Ah, queijinho, pai. Chama-se Danoninho. É um queijo com frutas Petit Suisse. Foi criado na França em 1850. 100 gramas de Danoninho corresponde a 1/5 de suas necessidades diárias de cálcio e 180 gramas de carne. Ah, É. Filho, esqueceu seu aviãozinho aqui na escada. Não é aviãozinho, mãe. É um Phantom F5. É? Danoninho Petit Suisse com frutas. Os sabores morango, abacaxi, damasco, cereja e framboesa. Um produto Danone.